turma do terceiro ano. Estamos iniciando a segunda aula do segundo bimestre. Na primeira aula, nós tivemos com vocês a oportunidade de fazer uma revisão já do primeiro módulo da apostila número 3 sobre o sistema solar, a Lua, a Terra, os movimentos, e isso nós estudamos na página número 2, 3 e 4. Nessa aula, nós iremos fazer a segunda revisão, que já é sobre o módulo número 2 da apostila número 3, sobre a estrutura da Terra, que é baseado na página 5, 6, 7, 8 e 9. Como falei para vocês, essas aulas são aulas de revisão daquilo que nós já estudamos no primeiro ano do ensino médio. Ou seja, 2020 você está fazendo o terceiro ano. 2019 você fez o segundo ano. E no 2018 você fez o primeiro ano. Então, nós vamos rever aquilo que você já estudou nesses 3 anos que se passaram, que esse ano completa o terceiro ano. Antes de iniciar, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno do terceiro ano. Esteja presente com eles, para que eles possam entender o assunto, aquilo que foi explicado lá no primeiro ano, no ano de 2018. Que eles possam entender essa revisão e possam se sair-se bem no vestibular quando cair alguma questão relacionada a esse assunto de hoje. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, como eu falei para vocês, na primeira aula foi o módulo número 1 sobre o sistema solar, sobre a Terra, e hoje vamos ver o módulo número 2. Como eu falei para vocês, pegue uma caneta, um lápis ou grifa-texto, vão marcando a parte teórica, porque na próxima aula, conforme nós vimos no calendário, vai ser a atividade de correção do módulo número 1 e o módulo 2 da apostila número 1 do terceiro bimestre, que é a revisão que nós estamos tendo. Então vamos acompanhar o estudo através do vídeo e através da sua apostila, ok? Vamos lá então? Então lá, estrutura da Terra, como nós já vimos, né? E a semana do dia 3 a 6 de agosto de 2020, já estamos no módulo número 2, da página 5 a 9, sobre a estrutura da Terra. Como eu já falei, o módulo número 1 foi através da live que tivemos do Zoom, que foi relacionado ao sistema Sol, Terra e Lua. E agora, no YouTube, vamos ver então o módulo número 2. Conforme o calendário que nós propusemos, já o módulo número 1 já foi explicado na aula anterior. E nessa aula de hoje vamos então explicar sobre a estrutura da Terra, rever esse conteúdo. Porque na semana que vem, a semana do 10 ao 13, nós já vamos fazer uma correção e explicação das atividades da página 14 a 24, relacionada à apostila número 1 do terceiro bimestre. Então você vai já fazendo, realizando, já vamos acompanhando. E lembrando que no dia 26 de agosto, uma quinta-feira, vocês irão entregar a atividade diagnóstica do mês de agosto. São 20 perguntas abertas, marca X, relacionado ao assunto que estamos vendo na apostila número 1, que é sobre o sistema solar, Terra e Lua, do módulo número 1. Módulo 2, estrutura da Terra. Módulo 3, representação cartográfica. E o número 4, fusos horários. Ok? Então vamos, quem tiver a apostila pode acompanhar lá na página número 5 sobre as camadas da Terra. E aí nos diz o seguinte: a estrutura do planeta Terra apresenta elementos físicos nos estados gasoso, líquido e sólido, organizados em camadas sudaspostas. O estudo das camadas internas depende da coleta do material expelido pelos vulcões, de observações dos abalos sísmicos e de perfurações realizadas na superfície terrestre, entre outras análises indiretas.
As informações referentes à velocidade das ondas sísmicas obtidas em estações de diferentes pontos do mundo permitiram identificar as camadas terrestres por meio de características como temperatura, pressão, estado físico, densidade, espessura e composição química. E com isso, então, agora vamos então estudar com vocês as camadas da Terra, na página número 5. A primeira camada que nós podemos colocar é a crosta. E a crosta podemos identificar como manto e núcleo, são as subdivisões que nós temos relacionado a camadas internas da Terra. E a crosta é a camada externa do planeta, também conhecida como cial. E cial significa o quê? Silício e alumínio. E também apresenta o cima, que cima significa silício e magnésio. No limite entre a camada crosta e o manto, nós temos a descontinuidade de Mororovsky. E no limite entre a crosta e o manto ocorre uma zona de transição da composição físico-química dos minerais. E esse fenômeno chamamos dessas descontinuidades, no qual o feldespato triclínico é encontrado apenas na crosta. Então, nessa camada da crosta é a camada mais externa que nós temos e é a camada que é formada então desses três elementos químicos: silício, o alumínio e o magnésio. Continuando, para a próxima camada, nós temos o manto. E o manto, ele está em um estado sólido e nessa região aonde vamos ter o que? A formação, vai expelir o que nós conhecemos a lava vulcânica. A astenosfera, parte superior do manto, ocorre a liberação de material magmático. E a mesosfera, espaço entre a astenosfera e o manto inferior. Como também na camada da crosta, também no manto nós temos uma descontinuidade, que é a descontinuidade de Gutenberg. Na profundidade aproximada de 2.880 quilômetros, a transição entre o manto inferior e o núcleo externo recebe o nome de descontinuidade de Gutenberg. No caso de sismos, as ondas P, no caso primárias, quase desaparecem em contato com essa camada que antecede o material líquido do núcleo externo e a retomam sua velocidade no núcleo interno, a onda S, chamados de secundárias. Extingue-se completamente na mesma situação. Então, essas descontinuidades que nós estamos vendo entre a crosta e o manto e o núcleo têm as suas próprias características, a sua própria temperatura, a sua própria pressão, o seu próprio estado físico. A próxima camada que nós podemos observar é a camada do núcleo. Essa camada do núcleo, ela pode ser dividida em duas partes. Nós temos ao núcleo, a primeira parte, o núcleo externo, que é a subcamada líquida, e a camada interna, é o mais interno de todas, dentro do próprio núcleo, é de formação sólida. E nesse espaço nós temos a formação do NiF, que nós chamamos Ni, níquel, e Fe, ferro. É a camada central da Terra, gerando nessa localidade o magnetismo no interior do planeta. E também nessa camada nós temos a descontinuidade de Lehmann. A descontinuidade de Lehmann estabelece a mudança do material líquido que compõe o núcleo externo para o sólido da porção interna, área onde as ondas sísmicas interrompidas na descontinuidade de Gutenberg, que faz entre o manto e o núcleo,
retomam seus movimentos. Então essas são as três principais partes das camadas internas da Terra, cada uma com suas características, diferenciada uma das outras, formando então a crosta, o manto e o núcleo. E cada entre uma camada para outra camada intermediária, nós temos a descontinuidade, ok? Vamos agora para a página número 6. E agora nós vamos ver com vocês o que são rochas, né? E as rochas, em geral, são compostas por agregados minerais que formam os diferentes relevos e solos terrestres. E existem três grandes grupos de rochas que podemos observar na superfície da Terra, do planeta Terra, sendo que cada um apresenta características associadas ao seu processo de formação. E elas são divididas em alguns grupos, tais como que nós podemos observar. Aí nós temos, por exemplo, três tipos de rocha: a rocha magmática, a rocha chamada sedimentar e a rocha chamada metamórfica. Como é que se origina a rocha magmática? Ela é o resfriamento do magma interna. Esse magma interno que nós estudamos é a lava vulcânica que vem do interior da Terra e ela vem com temperatura alta e quando chega em contato com a própria atmosfera terrestre, ela vai ocorrer o que nós chamamos de resfriamento, dando origem a exemplos de resfriamento do magma intrusivo, de forma granito. Intrusivo é interno, né? Isso é formado no interior da Terra, e extrusivo é o resfriamento do magma, da rocha magmática extrusiva na parte externa, dando origem à formação do mineral de basalto. A segunda tipo de rocha nós chamamos sedimentar. Sedimentar o quê? Compactação e cimentação de sedimentos desprendidos de outras rochas. Essas outras rochas podem ser através das rochas magmáticas. E ela vai originar, que nós conhecemos, a formação de arenitos, vai formar então locais de gás natural, vai formar atividades tais como o carvão mineral e o petróleo, que são exemplos de formação de rochas sedimentares. A terceira forma que nós podemos colocar é chamado de metamórficas. Qual a sua origem? Alteração na temperatura, na pressão, movimentos tectônicos e derrames de lavas. E por ter essa alta temperatura, essa alta pressão, vai dar origem a mármore e gneiss. Nós podemos observar assim: rocha magmática nós chamamos de primárias, secundárias são as sedimentares e as terciárias são as metamórficas. Dessas três rochas, a rocha mais resistente à erosão, que tem uma grande durabilidade, nós chamamos rochas metamórficas. Aí, em segundo plano, vem as magmáticas e as mais frágeis são as rochas sedimentares, porque as rochas sedimentares, elas, através de qualquer erosão externa ou interna, vai provocar o quê? A formação de partículas de sedimentos, que vai dar origem que nós conhecemos a rochas sedimentares. E lá na apostila página número 6, você pode observar essa questão de rochas, né? E aí, intrusivas, né? Tem o granito, a extrusiva, o basalto, ok? Na página número 6 e 7, vamos ver com vocês os agentes modeladores do relevo. O relevo terrestre passa por constantes transformações. Essas transformações, elas ocorrem devido à formação de erosão através das águas dos rios, dos mares, dos oceanos, através dos ventos, a ação antrópica do homem ou movimentos internos através de atividades vulcânicas, através de abalos sísmicos,
maremotos, terremotos, são o quê? Exemplos de que vão modelar a forma do relevo. E são dois tipos, como nós conhecemos agentes internos, que são chamados de endógenos, e os agentes externos, chamados de exógenos. Os agentes internos nós podemos colocar tais como atividades vulcanismo, podemos colocar o abalos sísmicos, né? Podemos colocar placas tectônicas, que são exemplos de formação de agentes internos, ou seja, aquilo que vai ocorrer abaixo da camada do solo. E os agentes externos são agentes que estão acima da própria superfície terrestre, né? Que são através do contato através das águas, dos rios, dos mares, os oceanos, ou através, por exemplo, de atividades de erosão através dos ventos e também a erosão provocada pelo próprio homem nesse trabalho. Agentes internos, nós temos os vulcanismo, atividade econômica, já vou citar o que seria essa atividade vulcânica econômica. Temos os abalos sísmicos, né? Que esses abalos sísmicos liberam energia do interior da crosta sob a forma de ondas. E aí nós temos, por exemplo, o hipocentro. O hipocentro é maior, profundo por seu ponto de origem e menor será o impacto na sua superfície. Então, quanto mais profundo for seu ponto de origem, que nós chamamos de hipocentro, menor será o impacto produzido na superfície. Já o epicentro é o ponto da superfície onde o sismo se manifesta com maior intensidade. Quando as ondas sísmicas estão localizadas no assoalho oceânico ou na plataforma oceânica, são chamados de maremotos. E, dependendo da intensidade, pode surgir ondas gigantescas, como é chamado de tsunamis, com grande poder de destruição, principalmente em áreas litorâneas, como ocorreu no Oceano Índico, que muitas ilhas desapareceram pelo movimento das ondas elevadas de tsunamis. Já os terremotos acontecem em áreas continentais, né? E também ela vai provocar grandes destruições através de terremotos. Agora, para observar essa questão entre maremoto e terremoto, nós utilizamos o que? A escala Richter. E a escala Richter é aquela escala que vai do 0 até 10 e ela vai registrar qual é o movimento, qual a posição, qual a densidade, a intensidade desse grau que ocorre nas águas oceânicas ou também na próprio continente. As placas tectônicas, elas estão o quê? Em constante movimento, com intensidade intensa, abrangência e direção diversificadas, né? E esses movimentos tectônicos podem ser convergentes ou divergentes. E eles vão se subdividir em epirogenéticos e orogenéticos. Então nós temos lá, epirogenéticos são o quê? Movimentos lentos no sentido vertical. Já o orogenético, ele já é um movimento rápido e de forma horizontal. Isso por causa do que? As placas tectônicas estão em constante movimento e o homem pode observar essa movimentação constante quando nós temos, por exemplo, o movimento tal, epirogenético ou orogenético. E essas formações vão dar, principalmente o orogenético, ela vai dar formação, por exemplo, de áreas montanhosas, né? E já o epirogenético são uma região mais de planície e de planaltos. Aqui nós podemos observar uma atividade vulcânica. Aí nós temos, por exemplo, nessa formação a câmara magmática, aonde vai estar o níquel e o ferro. Aqui nós temos o magma, que o magma vai ser liberado através da lava vulcânica.
essa lava vulcânica ela vai para a superfície, onde ela encontrar uma área mais acessível, ela atravessa para uma determinada localidade. Então, aqui, ó, escoada de lava. Aqui, por exemplo, ela encontrou um local de uma rocha mais frágil e a lava ela já foi adentrando essa localidade, ou de uma forma secundária que você pode observar. E ela vai até entrar em contato com a própria atmosfera. Entrando em contato com a própria atmosfera, né, forma então essa cratera vulcânica e ela expele essas lavas. E essas lavas elas vão o quê? Deslizando pelo próprio cone vulcânico e entrando em contato com a própria superfície terrestre. E ao entrar em contato com a própria superfície terrestre, vai dar origem então à rocha magmática, originado através das atividades do vulcanismo. Agora, quando eu falei para vocês nos slides anteriores, eu falei assim, qual a atividade econômica do vulcanismo? Então, por exemplo, para a nossa região sul do Brasil, e também temos a região sudeste, nós temos ali, por exemplo, a presença de terra roxa, que é o que? Aquilo que foi eliminado pela lava vulcânica, pelo ferro e o níquel, né? Níquel e ferro, através do NIF. E ao ser liberado isso, o solo vai ser rico em ferro e ele é produtivo para produzir, por exemplo, atividades de agricultura, tais como a soja, né, o trigo, que nós temos em grande proporção aqui na região sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná, que também em muitas áreas é conhecido como terra vermelha. Então essa é uma das principais atividades do vulcanismo. Também no Brasil nós temos áreas de águas termais, águas quentes, como é o caso, por exemplo, no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás, nós temos até aqui também no estado do Paraná e Santa Catarina, nós temos águas quentes termais, que são o quê? Originadas por antigas atividades vulcânicas que explodiram, que já se formaram e já não tem mais a formação de vulcão. Nesse slide aqui nós temos um outro movimento interno da Terra, que são o que nós conhecemos como placas tectônicas. E você pode observar o seguinte, aqui ó, você vê uma placa tectônica que vem desde lá do Oceano Glacial Ártico, lá do Polo Norte, ela vem se estendendo, separando aqui a América da Europa, aqui a América do Sul da África, e ela termina aqui já no Polo Sul. E ela vem aqui, ó, formando toda essa camada aqui, ó, e aqui ela termina nessa região. Então toda essa camada aqui nós chamamos a placa americana, dividida em duas grandes porções, por causa da linha do Equador. Então aqui vai ser a placa norte-americana e aqui vai ser a placa sul-americana. Que você pode observar outra placa, né? Outra placa aqui, ó, placa africana. Vai pegar as águas oceânicas atlânticas e Oceano Índico, vai pegar um pedaço do mar Mediterrâneo e aqui nós temos a placa africana. Aqui nós temos outra placa, pega o Oceano Atlântico, pega uma porção do Oceano Pacífico, que vai pegar toda a Europa, toda a Ásia, né? Essa região aqui, ó, também, né? Depois nós temos a placa indiana, que você pode observar, a placa antártica, e a maior de todas é a placa pacífica, onde temos a grande concentração do Oceano Pacífico. Agora você pode observar que, por exemplo, nós temos, isso aqui nós comentamos os limites das placas tectônicas. Essas placas em constante movimento, ela tem a direção das placas. Olha só, a direção dessa placa, ela vai nesse sentido, ó, nesse sentido que você está observando aqui, ó, sentido. E essa aqui vem nesse sentido empurrando para cá. Ou seja, quando essas duas camadas, essas duas placas se encontram nessa região aqui, vai provocar o que nós conhecemos região de elevações, no caso a Cordilheira dos Andes. E aqui, ao empurrar para esse sentido, ela vai formar regiões de planalto, como o Planalto Brasileiro e a Patagônia. Também nós podemos observar também as atividades de vulcões. Por exemplo, aqui, ó, no Brasil você não vê nenhuma atividade vulcânica mais, né? Não teve nem mais uma atividade vulcão ativo. Agora aqui, ó, no sul da América do Sul, na região do Ushuaia, no Chile, Argentina, você vai encontrar atividade vulcânica. Aqui no Chile você vai encontrar atividade vulcânica. Aqui já no Peru também você pode observar. Olha só quantas atividades vulcânicas que nós temos aqui na placa
euroasiática, na placa filipina, aqui nós temos uma grande concentração. E também na fronteira entre a placa indiana e o Oceano Pacífico, também nós temos uma grande formação de atividades vulcânicas que estão em constante movimento. Essas placas tectônicas que estão situadas, por exemplo, em águas oceânicas, elas vão provocar formação de ilhas. Muito bem. Ali nós temos a outra configuração de epicentro, né? Que o epicentro nós explicamos para você o que? O hipocentro está aqui no ponto onde vai originar esse abalo, e essas ondas elas vão ser indo até quando acaba a sua intensidade, que nós chamamos de epicentro. Então aqui no epicentro, quanto a maior profundidade, maior vai ser o seu espaço de intensidade, né? E aqui, por exemplo, aqui vai ter, se ocorreu bem nesse espaço que nós podemos observar, aqui vai ter uma grande erosão interna através dos abalos sísmicos, e depois ela vai diminuindo a sua própria intensidade. Ok? Vamos agora para a página número 7 e 8 da sua apostila, falarmos sobre relevo. Na superfície terrestre encontramos formas variadas, tais como montanhas, vales, planícies, escarpas, chapadas e depressões. Todas essas formas que foram citadas, elas formam o que nós conhecemos como áreas de relevo. E aí nós temos o quê? Alguns fatores, tais como a altitude, é o principal fator de classificação do relevo terrestre e é representada nos mapas físicos pelas cores verde, amarela e tonalidade de marrom. Aí você pode observar o seguinte: quais são elas? Na cores verde, quando você apresenta num determinado mapa, ou na cor amarela, ou na cor marrom, ela vai ter diferenciação de forma do relevo conforme a sua altitude a nível médio dos mares. Na apostila aqui na página 7, o autor vem colocando 300 metros, mas através da formação de Jurandir Ross e de outros geólogos, eles colocam, em vez de 300, eles colocam 250 metros de altitude. Então nós podemos observar o seguinte: região inferior de 0 até 300 metros a nível médio dos mares. 300 metros a nível médio dos mares. E como falei para vocês, a maior parte dos autores brasileiros utilizam 250 metros a nível médio do mar. Aí você fala assim: professor, mas se no vestibular cair 300 ou cair 250, esses dois números estão aceitos porque os geólogos brasileiros trabalham com essa média de 250 e 300 metros. Planície, nós temos dois tipos de planície. A planície chamada litorânea, que ela é banhada pelo oceano. No caso aqui no Brasil, nós temos a planície litorânea atlântica, que é banhada desde lá do norte até no sul do Brasil, via parte litorânea, que é chamado planície atlântica e litorânea, né? E na parte interior, nós temos as planícies continentais, que são formações, então, de rios. E ali nós temos atividades formadas, por exemplo, por rios de origem fluvial. Já de 250 metros de altitude até 1.500 metros a nível médio do mar, né, nós temos regiões de planaltos. E acima de 1.500 até 8.864, nós temos montanhas. Então, por exemplo, planície, ela é uma área plana e é baixa. E ela vai ser sempre atravessada por um determinado rio ou banhado por um determinado oceano. Então, exemplo, no Brasil, na parte litorânea, nós vamos ter o quê? Planície litorânea atlântica brasileira. Já no interior, nós vamos ter o quê? Planície da bacia amazônica, planície da bacia do Paraná. São os rios. E a planície, nós temos um grande espaço para agricultura e pecuária e formação das cidades. Planaltos já também é uma região plana,
a diferença entre planície e planalto, porque aqui já diz, altos, então é uma região plana que apresenta uma altitude mais elevada comparado à planície. E a maior parte do relevo brasileiro é formado por planaltos. Planalto de Curitiba, né? Planalto Central Brasileiro, Planalto Meridional Brasileiro. E áreas montanhosas nós não temos no espaço do Brasil. Agora também nós temos áreas de depressão. Depressão seria abaixo de 365 metros a nível médio do mar. No caso, por exemplo, nós podemos focalizar a região do Mar Morto, em Israel, que está abaixo de 365 metros a nível médio do mar. Aqui nós podemos observar as 4 formações mais importantes do relevo que nós temos no mundo. E aí nós podemos, por exemplo, observar a questão número 1, planície. É uma área geográfica caracterizada por superfície relativamente plana, pouca ou nenhuma variação de altitude. Exemplo no Brasil, planície litorânea atlântica. E do continente, nós chamamos planície da bacia do Amazonas. Número 3, nós chamamos de planalto. Planalto também chamados de platôs, são áreas de altitudes variadas e limitadas em um dos seus lados por superfície rebaixadas. Essas regiões de planalto são regiões também voltadas, a maior parte da forma do relevo brasileiro é formado de planaltos, que está situado acima até 1.250 metros ou 1.500 metros de altitude. Um exemplo que nós podemos citar é o planalto brasileiro. Também nós temos áreas de depressão no Brasil, que são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em volta. Pode ser mais baixo do que planalto ou de uma região montanhosa, que nós chamamos de depressão. E essa depressão nós vamos ter, por exemplo, o Quaterlá e a região ao sul do Rio Grande do Sul. E áreas montanhosas são formações geográficas originadas do choque entre as placas tectônicas e vai dar origem às montanhas. Brasil, a predominância é formada de planalto, depois temos áreas de planície, temos área de depressão e montanhas só vão ter na fronteira com os países latino-americanos, na parte norte, como a Venezuela. Mas a predominância do Brasil é formada de planaltos. Aí você pode observar as estruturas, né? Então aqui você tem a planície, que é banhada pelo Oceano Atlântico, então nós chamamos planície litorânea, né? Aí depois nós temos a escarpa, você vê que a escarpa ela vai ter uma formação reta, conforme você pode observar aqui no desenho. Aí planalto é uma região mais elevada, relacionado à planície, é uma região plana. A depressão é uma região que está situada entre o planalto, que tem uma, aqui ó, a configuração parece um vale aqui assim, né, que você pode observar. Depois nós temos a região de montanhas, esse conjunto de montanhas chamamos de serras, e esses geralmente são formação de rochas magmáticas, porque são rochas de formação de durabilidade. E onde temos planalto e planície, nós temos a formação de regiões de rochas sedimentares, por causa da erosão constantemente. Lá na página número 8, nós podemos observar o que são solos, né? E aí nós podemos observar o seguinte, alguns pontos que nós podemos levantar sobre isso. A constituição do solo depende da combinação desses 4 elementos. Quais são os 4 elementos mais importantes que nós temos para a formação do solo? Nós vamos ter o elemento número 1, a água. Essa água é através da presença da água das chuvas, quando ela vai ocorrer a infiltração no solo, então nós vamos ter essa água que vai estar umedecendo a formação do solo. Também nós vamos encontrar elementos minerais nessa formação, porque os minerais são esses sedimentos que são provocados pelas erosões, então vai ser parte da composição dos solos. Nós vamos ter o ar, devido à própria formação da atmosfera, e temos a matéria orgânica. Em todo o mundo existe grande variedade de solos, devido a essas 4 composições citadas, 4 elementos. E conforme a intensidade de cada elemento, vão ter a formação de solos diferenciados uma das outras. Os solos são classificados
como recurso natural não renovável. Ou seja, se o homem utilizar em grande quantidade, ele pode perder isso, provocando, por exemplo, áreas de savanização, no caso do Brasil, área de desertificação, área de compactação do solo. Se o solo perder os seus nutrientes. Né? O homem pode corrigir, por exemplo, lá no Cerrado brasileiro, o homem ele colocou elementos de calanização e conseguiu, por exemplo, corrigir o solo. Mas já no estado do Rio Grande do Sul, na parte norte do estado do Rio Grande do Sul, já ocorreu o processo da desertificação e já impede a formação do produto da agricultura, como também na região do Nordeste central que temos. Nós temos alguns tipos de solos que nós podemos classificar, que nós temos quando os solos se formam no mesmo local da rocha matriz, nós chamamos de rochas eluviais. Nós chamamos de solos eluviais. Quando esse deslocamento e o transporte de sedimentos minerais ocorrem em planícies fluviais, nós chamamos de solos aluviais. Então, solos eluviais é o local da origem dela e solos aluviais é a formação desse deslocamento através das planícies fluviais, que são os próprios rios. Aqui nós podemos observar, e lá na página número 8, você tem o perfil, por exemplo, do relevo. Né? Ele ali está colocando em 3 fases. A primeira fase, a formação inicial, seria o quê? Aparecimento de líquens e musgos. Na segunda fase, da formação dos horizontes, você vai ter o início da formação de camada da matéria orgânica e a vegetação arbustiva. Já na terceira fase, que é o solo como horizontes, formando solo maduro. E aí nós temos a composição de cada letrinha. Né? A letra O, que no caso seria a matéria orgânica, a camada superficial, rica em nutrientes devido à decomposição de vegetais e animais. Já o horizonte A é fundamental para as práticas agrícolas, determinante da fertilidade ou não do solo, profundidade variável. Já na letra B, o horizonte B é rico em argilas e minerais, que forma esse horizonte de zona de acumulação. Já o horizonte C é um horizonte formado por rochas fragmentadas, como é o exemplo de regolitos. E o R, a última, rocha-mãe, é a rocha matriz, ou rocha-mãe, que determina as características mineralógicas do solo. Então você pode observar o seguinte, o perfil, esse último perfil, chamado horizonte terceira fase, nós vamos ter então o horizonte A, onde vai ter a concentração de humus, restos animais, vegetais e decomposição. Aí, no horizonte A, nós temos um solo arável, né? Matéria orgânica e mineral. Aqui nós vamos ter o quê? Uma grande concentração de formação do espaço da agricultura. A letra B, acumulação. A letra C, provenientes das rochas aqui da mãe. E aí o que acontece? Para se produzir grande consistência de produtos agrícolas, nós vamos cultivar nessa região aqui da matéria orgânica até o horizonte A. Porque você vê que o horizonte B, aos poucos, as raízes já vão impedindo. E o horizonte C, já temos pouca formação de água, então nós não temos essa consistência de nutrientes do próprio solo. Okay? Lá na página número 9, nós temos o número 6, que é intemperismo e ação antrópica, modeladores externos do relevo. E aí nós temos o seguinte, né, essa superfície pode ser provocada pela ação do homem, como você pode observar aqui, o homem ele tem as atividades da agricultura dele e também a formação de estradas rodoviárias. Isso é uma ação antrópica provocada pelo próprio homem. Nós temos também aqui, esse processo quando temos o quê? Uma grande concentração de chuvas e esse solo ele cede, formando então caindo para a parte mais baixa. Isso aqui vai provocando também erosão através do processo das águas das chuvas. Aqui também o processo das águas dos rios em grande quantidade, vai erudindo e levando a parte mais frágil do local.
Aqui você pode observar também esse tipo de formação é através de ventos, né? Erosão eólica. E a ação das chuvas, né, pode o quê? Ter o provocamento da deslizamento de áreas e até provocar vossorocas. A falésia é muito típica, por exemplo, o trabalho que faz das águas oceânicas em relação ao próprio continente, provocando essas falésias. Essas falésias são áreas mais elevadas, como você pode observar daqui, até aqui a parte litorânea, a areia. Esse espaço pode ter mais ou menos 100 metros de profundidade, esta localidade. Né? Agora, esse assunto, você vai realizar as atividades, a página 17 até a página número 24, dos exercícios número 17 a 47. E na próxima aula, nós vamos ter a correção dessas atividades da página 14 e 24, focalizando alguns exercícios mais importantes desse módulo, ok? Eu sei que esse assunto é um assunto extenso, tem muita coisa para ser dita, mas nós fizemos uma revisão geral daquilo que você estudou no primeiro ano. Só você deu uma relembrada de tudo aquilo que foi estudado. Na aula que vem, nós vamos pegar algumas perguntas que estão na sua apostila e vamos dizer por que deu a letra A, ou a B, o C, o D, o E. Então vamos ver esses exercícios na próxima aula. Logicamente que eu não vou explicar todos eles. Desse montante, eu vou explicar mais ou menos uns 10, uns 15 mais ou menos, por causa do nosso limite de horas. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar você. Então, vamos ver na próxima aula a correção então, do módulo número 1 e o módulo número 2. Vamos finalizar a nossa aula através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até esse prezado momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, e nos dê a tua proteção e o teu amor. Estenda também essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo, e em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui.